Som. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É sempre uma honra estar ministrando a palavra de Deus para a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Agradeço o convite para estar ministrando hoje no aniversário do pastor Eliseu. E já convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Mateus 22, do versículo 23 e 33 ao 33. Mateus capítulo 22, do versículo 23 ao versículo 33. E diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés diz que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com sua noiva e dar-lhes descendência. Entre vós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Vamos orar nesse momento pela palavra de Deus e também pelo pedido de oração que foi colocado no YouTube, nos canais de mídia da igreja, pedindo sobre a vida da mãe da irmã Magna Braz, que está internada nesse momento no UPA. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, trate essa vida onde ela está, dê cura, dê libertação, dê conforto, dê saúde, Pai, porque contigo está o milagre. E também opera, Deus, em nosso meio nesse momento, por meio da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e 23, tem como temática principal uma série de discussões que Jesus passa a ter com alguns grupos teológicos de sua época. Os judeus, assim como hoje, tinham no período de Jesus pensamentos distintos. Alguns acreditavam em A, outros acreditavam em B, e em determinada ocasião eles discutiam e debatiam a respeito desses temas. Assim como hoje nós temos denominações distintas, pessoas que seguem a denominação batista, pessoas que seguem a denominação presbiteriana, pessoas que seguem a denominação assembleiana, cada uma com o seu ponto de vista a respeito da revelação de Deus. Assim os judeus também eram no período de Jesus. E o que acontece é que dentro desse contexto, na narrativa bíblica, se observarmos de perto, os principais 2 grupos que se destacam nesse debate é o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. E o que dizem esses grupos? O primeiro grupo, o grupo dos fariseus, aquele grupo que é tão conhecido, que é tão falado dentro das nossas peças, dentro das nossas encenações, era o grupo religioso judaico que acreditava em que, seguindo a Bíblia, no caso o Antigo Testamento, as leis de Moisés, de forma afinca, de forma verdadeira, seguindo letra por letra, e não somente aquilo que estava contido no texto bíblico, mas também a tradição oral, ou seja, aquilo que foi passado de pai para filho, eles alcançariam assim a graça de Deus. Viver bem nesse sentido para os fariseus é viver de acordo com a lei de Moisés, mas também com aquilo que foi ensinado para eles por sua descendência. Um outro grupo que também se destaca dentro desse contexto é o grupo dos saduceus. E quem eram esses saduceus? Os fariseus, por um lado, eram um grupo que estava no meio do povo, era algo menos elitizado, enquanto os saduceus eles estavam no templo. Nessa época e nesse contexto, o templo de Salomão havia sido reconstruído, o período que é conhecido como a reconstrução ou o período do segundo templo. Então existia ainda o fazer sacerdotal. Tanto que quando olhamos a vida de Jesus, Jesus em algumas situações se encontra neste templo.
E o que acontece é que esses saduceus, eles estão no controle da política, eles estão no controle da economia, eles são a elite cultural e a elite política do judaísmo daquela época. É claro que Jesus não fazia sucesso com os saduceus nem como os fariseus. Ele se colocava como contraponto a esses. E é interessante que dentro desse contexto, uma das questões que os saduceus mais questionavam a respeito do ministério de Jesus era a crença e a pregação de Jesus a respeito da ressurreição. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que uma vez findada a vida, não existia mais nada. O pecado para eles havia se entranhado na natureza humana de tal forma que era impossível conceber a ideia de uma ressurreição. Isso para os saduceus era conto de fadas, isso não existia. O que existia era a vida enquanto o fôlego há, e a partir do momento em que o fôlego deixa o corpo, não há mais a possibilidade de retorno. E o contexto em que Jesus está se deparando em Mateus, no capítulo 22, do versículo 23 ao 33, que acabamos de ler, é um contexto em que os saduceus estão questionando Jesus a respeito desta doutrina. Os saduceus estão colocando à prova Jesus, e eles estão colocando à prova não somente a doutrina, mas o próprio Cristo. Eles estavam querendo, de certa forma, fragilizar a imagem de Jesus, que já estavam sendo construída como um grande líder daquela época, para que pudesse, de certa forma, manchar a imagem dele perante o povo. A ideia do questionamento dos saduceus nesse contexto não é um questionamento de quem tem dúvida a respeito de algum assunto e tenta saná-la para o crescimento. Não, a ideia é uma destruição retórica, é a destruição por meio do argumento. Assim fizeram os fariseus anteriormente e logo posteriormente, se o irmão quiser dar continuidade no texto, vai observar isso, que os fariseus continuam questionando a Jesus a respeito de outras situações e outras circunstâncias. Mas o que acontece de muito interessante nesse contexto é o argumento pelo qual os saduceus usam para tentar fragilizar a imagem de Jesus. Ora, o judaísmo ele se baseia no Antigo Testamento, as leis de Moisés. O grande profeta do judaísmo é Moisés. Para eles, Moisés é o porta-voz de Deus para o mundo. Nesse sentido, ir contra a figura de Moisés, ir contra as leis que Moisés proferiu em nome de Deus, seria um absurdo. Os saduceus, sabendo disso, eles tentam armar uma cilada para Jesus dentro de um argumento. Bem, é sabido que, segundo a lei mosaica, a mulher pode ter apenas um marido. E é também sabido que o casamento é um compromisso eterno de uma mulher com um homem. E o que acontece é que os saduceus constroem uma argumentação do tipo: se uma mulher se casa com mais de um marido, e de forma legítima, como diz a lei, na ressurreição dos mortos, de quem ela será esposa? O argumento que está querendo ser construído é colocar Jesus contra a lei de Moisés, ou ao menos deixar Jesus sem palavras, mostrando que talvez esse que estava se colocando como o Messias do mundo não fosse tão capacitado, não tivesse assim todas as respostas. Mas é interessante que Jesus, na sua imensa sabedoria, dá uma resposta tremenda aos que o questionavam. E aí entramos dentro do primeiro ponto dessa mensagem que eu quero trabalhar com a igreja. Não reduza Deus ao que você pensa. Não reduza a Deus ou a divindade àquilo que você acredita. O que acontecia com os saduceus é que eles se apegavam à lei, eles se apegavam ao texto, eles se apegavam ao rito e entendiam que a compreensão de Deus estava toda num contexto de leis que se relacionam e que por meio da retórica você consegue compreender Deus em sua plenitude. Observe o que Jesus vai responder a eles: vocês estão enganados porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro dos saduceus foi reduzir Deus a um texto. O erro dos saduceus foi reduzir Deus a uma lei que pode ser construída de forma lógica, aquilo que é limitado ao espaço e à realidade. Enquanto o que Jesus está dizendo é que os saduceus não conseguem compreender nem a finalidade da lei e nem ao menos crer no poder daquele que criou todas as coisas, porque eles estavam reduzindo Deus a uma passagem do Antigo Testamento. E mais do que isso, eles estavam descrendo na capacidade de Deus construir para nós um novo corpo. E é exatamente isso que Jesus continua dizendo,
que esse mesmo Deus, Criador, poderoso, que deu a lei a Moisés e que devemos a seguir, isso não é uma negação do texto bíblico, pelo contrário, o que Cristo está dizendo é que o texto bíblico ele tem fundamento, Moisés foi um profeta, devemos seguir todas essas realidades bíblicas, mas Deus não se limita a essa revelação, Ele está para além dela, e essa compreensão para além da revelação do texto que devemos nos apegar. O que acontece é que Cristo está colocando para esses que seguiam o judaísmo afinco, que eles não tinham fé de fato em Deus, porque esse mesmo Deus que cria, esse mesmo Deus que dá vida, esse mesmo Deus que deu as leis, tem a capacidade de reconstruir para nós um corpo diferente deste, um corpo que não se dá em casamento, construir uma nova realidade que está para além dessa realidade material que enxergamos. Os saduceus estavam reduzindo aquilo que o Evangelho estava pregando e que Cristo estava pregando. Para eles a ressurreição seria nada mais do que uma continuidade desta vida, uma continuidade desses relacionamentos, uma continuidade da lei mosaica. E o que Cristo está mostrando para eles é que nesse entendimento que reduz Deus a simplesmente passagens ou versos, Ele estava limitando também a sua fé. O que eu quero te dizer hoje, meu irmão, uma frase de um filósofo grego, Epicuro, que diz a respeito do paganismo: o ímpio não é quem rejeita os deuses da maioria, mas aquele que atribui a eles a opinião do povo. Podemos adaptar esse texto e dizer: o ímpio não é apenas aquele que rejeita Deus, mas aquele que atribui a Deus os seus pensamentos. Não venhamos a limitar a Deus a nossa compreensão, a nossa imagem. Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus magnífico, Ele é um Deus infinito que criou toda essa realidade e que essa realidade existe. Porque muitas das vezes vivemos a vida cristã e sem perceber nos agarramos a princípios que negam a fé em Cristo. A exemplo disso, a ressurreição na carne. Muitas das vezes entendemos a ressurreição ou a vida eterna simplesmente como um ato espiritual, uma alma eterna que vive, um espírito que paira, enquanto a realidade do que Cristo está pregando é totalmente outra. É um Deus que ressuscita a carne e, mais do que isso, que transforma a carne em algo que ainda não é. E esse Deus, irmãos, que tem a capacidade de transformar a carne e de ressuscitar o morto, Ele tem a oportunidade, tem o direito e o poder de fazer milagres na tua vida. Quando cremos na ressurreição da carne, quando cremos que no último dia seremos ressurretos e poderemos encontrar o outro, como nos encontramos hoje, que será construído para nós um novo mundo, ainda que diferente desse, mas um novo mundo, então a nossa fé se expande. E o que se torna um problema? O que se torna um problema conjugal? O que se torna uma enfermidade? Quando cremos de fato que a ressurreição ocorre na carne, e aí já dá entrada no segundo ponto, quando cremos realmente nisso, abraçamos a fé por completo. E observe o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 16 em diante: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda que permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, e só nesta vida esperamos em Cristo, ou se só nessa vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Jesus está defendendo dentro da sua tese, do seu argumento, em contraponto aos saduceus, é que há ressurreição na carne e há esperança para a tua vida. Porque se ressuscita na carne, liberta. Se ressuscita na carne, opera milagre. Se ressuscita na carne, restaura no último dia, transforma mentalidades e consciências. É nesse Cristo que cremos e é nisso que o Evangelho se agarra. Jesus continua, porque ele entendia que o argumento dos saduceus não era em relação pontual àquilo que estava sendo dito. Os saduceus estavam questionando a ressurreição dos mortos. Jesus no versículo 31 diz: e quanto à ressurreição dos mortos, porque ele sabia que era disso que se tratava o contexto, vocês não leram o que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Para os saduceus, a morte era a inexistência.
O que Jesus está colocando é como pode ser Deus, um Deus de aliança com aquilo que não existe. Se Deus mantém a sua aliança com Abraão, se Deus mantém a sua aliança com Jacó, se Deus se nomeia o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é porque esses mesmos ainda vivem repousando, vivem num sono profundo, como Paulo coloca, mas ainda estão vivos. E é nisso que se agarra a nossa fé, que quando perdemos um ente querido, que quando perdemos um irmão em Cristo, que quando perdemos aquele que amamos e que estamos próximos, temos a consciência de que é apenas um sono. Eles estão apenas dormindo em Cristo, porque no último dia, no dia do julgamento, todos nós seremos ressurretos, em uma carne, em uma matéria que não é essa que compreendemos, porque não se dá em casamento, não se multiplica como imaginamos, mas ainda assim, é uma vida, e uma vida real. É interessante porque esse texto ainda diz e nos fala a respeito de algo, que além de ser um Deus que ressuscita os mortos, e ser nisso que deve se agarrar a nossa doutrina e o nosso entendimento cristão, é também um Deus que mantém alianças, é um Deus que faz alianças perpétuas. Observe o que diz a palavra de Deus: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, do avô, do pai e do filho, aquele que dá continuidade na sua aliança por meio das gerações. Deus não é apenas Deus dos vivos, Ele é Deus de homens, homens e mulheres que são limitados, homens e mulheres que têm falhas. Observemos a vida de Abraão, Isaque e Jacó. Quantas vezes na narrativa bíblica não vemos Abraão mentindo a respeito de sua esposa para conseguir conforto e bens? Quando olhamos a vida de Jacó, quantas situações de traição e mentira não ocorrem em sua jornada? A santidade não diz respeito simplesmente à ausência de pecado, mas à inclinação do coração em caminhar do lado de Deus. Esses homens erraram, esses homens tropeçaram e falharam. E é por isso que temos paz, e é por isso que temos segurança de ter a certeza que em nosso erro e em nossa falha, esse Deus que manteve a aliança com Abraão, com Isaque e Jacó, também será um Deus que manterá a aliança com você, com o seu filho e com os filhos dos seus filhos. Essa é a nossa fé e essa é a nossa esperança. Não reduza Deus a um texto bíblico. Não faça dele conexões de versículos. Não entenda que ele se resume em toda a sua grandeza, magnitude, infinitude, em todo o seu poder, aquilo que podemos compreender do texto. Porque, irmãos, há dois absurdos colocados aí. O primeiro absurdo de entender que esse Deus infinito pode ser resumido em palavras. E o segundo absurdo de entender que temos a capacidade de entender tudo o que está dito. Apegue-se não a esse Deus saduceu, mas ao Deus vivo que se relaciona contigo dia após dia pela figura do Espírito Santo. Agarre-se aos princípios que esse Cristo, esse que é o Deus vivo encarnado, nos ensinou para viver uma vida boa e longa e caminhar em direção ao último dia, confiando na ressurreição que é uma ressurreição da carne. Não é algo abstrato, não é algo irreal, é algo concreto, entendendo que aquele que perdemos no caminho, aqueles que nos deixam, aqueles que partem, estão apenas descansando em Cristo e nos aguardando no último dia. E que esse Deus é um Deus de aliança, e que Ele pode e vai estabelecer uma aliança na tua vida, desde que você tenha a dedicação e a inclinação do teu coração voltada para Ele. Não importa os erros, não importa os tropeços, porque Abraão tropeçou, Isaque errou, Jacó mentiu, coisas que fazemos como homens. Davi, aquele que era o homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele adulterou, ele matou o seu amigo, ele foi um homicida, mas ainda assim, pela inclinação do seu coração, pela pureza do seu coração e o desejo de fazer aquilo que era a vontade de Deus, ele ainda assim se manteve como um homem segundo o coração de Deus. Leve isso para a tua vida, guarde isso no teu coração. Pode se perguntar,
o porquê de uma mensagem como essa, dentro de um dia festivo, dentro de uma comemoração, um aniversário. Mas quando eu observo e olho a vida da minha família, a vida do meu pai, essa passagem da descendência me pega. Saber que o Deus que eu sigo e que me ensinaram a seguir, que meu pai me guiou, foi o Deus do meu avô, do meu bisavô, do meu pai. E hoje eu tenho a oportunidade e a certeza e a esperança de que no último dia eu vou poder encontrar todos esses que traçaram esse caminho, que eu vou poder conversar com eles. Isso é um conforto, irmãos, é a nossa esperança, e é por isso que somos cristãos, é por isso que vivemos o Evangelho, é por isso que negamos a carne, é por isso que fugimos do pecado, porque se não for por isso, assim como Paulo diz, somos os mais miseráveis dos homens, porque abrimos mão da riqueza, abrimos mão da matéria, abrimos mão dos prazeres, em troco de quê? E Cristo nos diz a resposta: em troco da vida eterna. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, pela oportunidade de ouvirmos a respeito do Teu Evangelho, da esperança cristã, da esperança da ressurreição do último dia, da esperança de uma aliança que se mantém de geração em geração. Constrói isso em nós, Deus, constrói isso em nossos corações, em nossas famílias, sustenta a nossa perseverança nessa realidade que é dita por Cristo, agarra a nossa fé no fato de o corpo de Cristo não ter sido encontrado. O corpo de Cristo não foi encontrado porque Ele ressuscitou na carne, ainda que uma carne transformada e regenerada em carne. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.